Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu estava ali fazendo os meus trabalhos, né? O meu dia a dia, né? A gente que é pai de família tem que estar sempre correndo atrás da responsabilidade da gente, né? E de sua família. Mas aí eu tirei um tempo para mim ler, foi Deus que me incomodou para me ler essa passagem aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, as trazia o preço de que foram vendidos e depositava aos pés dos discípulos ou dos apóstolos, e repartiam-se cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Ou seja, o tema aqui fala assim: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Ou seja, tudo que era arrecadado entre os necessitados, entre aquele povo de Deus, era levado até aos apóstolos, era levado até aos discípulos, e lá colocava tudo aos pés deles. E sabe o que era que os discípulos de antigamente e os apóstolos de antigamente faziam, que hoje dificilmente existe? Era assim, verdadeiramente, tudo aquilo que eles recardavam, louvado seja Deus, eles repartiam com os mais necessitados. Olha que exemplo. A minha mão está suja porque eu estava pintando ali um móvel ali. Olha que exemplo os discípulos e os apóstolos de hoje, os profetas de hoje, que querem ser apóstolo e querem ser profeta, devia trazer para a igreja hoje, para o povo necessitado desta terra. Você vê que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, diz assim, que não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque tudo que era arrecadado era deixado ali aos pés dos discípulos, dos apóstolos, e os apóstolos, que eram os homens escolhidos verdadeiramente de Deus, eles repartiam com os necessitados. Ou seja, aqui tem 4 famílias, tem uma mãe, um pai e um filho, e aqui tem uma mãe e um pai, era repartido ali para a mãe e para o pai. Aquele outro, como acrescentava uma pessoa a mais, era repartido para a mãe, o pai e o filho. Ou seja, tudo que era arrecadado entre aquele povo de Deus, os discípulos e os apóstolos, seja lá como você queira chamar, eles dividiam para cada um. E aí, ninguém vivia necessitado, seja do pão, seja da água, seja de emprego, vamos colocar assim. O que eu quero trazer para hoje, na verdade, você sabe o que é? É que, irmãos, eu tenho que me falar, se Deus me chamou para trazer a sua palavra, eu vou falar, eu vou trazer. Quanto mais eu tiver oportunidade, mais eu falo. Escute, se todas as igrejas do mundo fizessem como as igrejas de antigamente, não existia ninguém passando fome, não existia ninguém sentindo sede, não existia ninguém desabrigado. Você sabe por quê? Porque todo aquele dízimo e toda oferta que era arrecadado na igreja, se as lideranças, se os apóstolos, se os profetas dividissem com a própria igreja, nenhum deles havia ou seria mesmo ou vivia necessitado no mundo de hoje. Hoje nós deparamos com muitas igrejas aí arrecadando dízimo e oferta. Irmão, você é contra o dízimo e contra a oferta? Não, sou a favor, porque é bíblico, mas também sou a favor daquele de arrecadar e retribuir aos necessitados, principalmente dentro da igreja. Hoje nós não vemos isso, nós não vemos. Nós vemos muito
É irmãos com luz cortada, água cortada, de manhã se acorda, não tem um pão para tomar café, não tem um café, não tem um feijão, não tem um arroz, um macarrão. Você sabe por quê? Porque hoje existe profeta aqui na terra, existe apóstolo, mas são poucos que queiram repartir de acordo com a necessidade de cada um. Amém? Medite nessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Amém? Glória a Deus.